Olá, alunos! Aqui é a professora Gislaine e hoje estamos aqui para abordar a aula prática de sistema respiratório. Bom, eu preciso mostrar para vocês algumas estruturas que fazem parte do sistema respiratório. Como nós já trabalhamos na aula teórica e também no material de vocês está disponível, nós temos então o sistema respiratório se iniciando com o nariz externo, cavidade nasal, faringe, laringe, traqueia e brônquios, que são estruturas que conduzem o ar até os pulmões, que é lá nos pulmões onde acontece a troca gasosa, tá? Que é a parte respiratória propriamente dita. Então vamos mostrar um pouquinho dessas estruturas para vocês. Primeiramente, eu quero chamar a atenção para esta peça, tá? É uma peça sintética em um corte sagital. Aqui nós conseguimos observar então vestíbulo nasal, tá? Lá no vestíbulo nasal, nós temos então o início aonde começa a acontecer o processo de filtragem do ar inalado. Então o ar passa pelas narinas aqui, nessa região do vestíbulo nós temos as vibrisas, que são os pelinhos nasais que têm a função de reter o ar, né, de reter as partículas inaladas, e essas partículas são maiores, tá? E aí o ar passa então e atinge um espaço que nós chamamos de cavidade nasal. A cavidade nasal então se inicia daqui e termina nessa região. No interior da cavidade nasal nós temos três estruturas que recebem o nome de conchas. Então eu tenho a concha nasal superior, a concha nasal média e a concha nasal inferior. As conchas nasais, elas produzem um processo de rotação do ar. Essa rotação do ar faz com que as partículas de impurezas menores que passaram ilesas pelas vibrisas sejam então rotacionadas por essas conchas e são então jogadas, digamos assim, para a cavidade nasal, para a parede da cavidade nasal, e essas partículas de impurezas ficam aderidas ao muco da cavidade nasal, tá? A cavidade nasal também é uma região extremamente vascularizada. Aqui tem muitos vasos sanguíneos, tá? Então, essa grande quantidade de vasos sanguíneos no interior da cavidade nasal faz com que aconteça um processo de aquecimento do ar. Porque o ar inalado, ele não pode chegar na mesma temperatura lá no interior dos pulmões. Então, pense que se está um dia muito frio, tá? 2 graus, o ar inalado está muito gelado e ele não pode atingir os pulmões nessa temperatura. Então, nesse processo de rotação e de passar por uma estrutura que é extremamente vascularizada, o sangue tem essa característica de promover o aquecimento desse ar. O ar continua então fazendo o seu trajeto, passa da cavidade nasal e aqui nós começamos a ter a faringe. A faringe é dividida em 3 partes, então inicialmente nós temos a parte nasal da faringe, parte oral da faringe, tá? Que faz aqui, olha, tá na direção da cavidade oral, aqui é língua, então na direção da cavidade oral eu tenho a parte oral da faringe. E aqui, seguindo mais embaixo, eu tenho a parte laríngea da faringe. Então, nasofaringe, orofaringe, laringofaringe, tá? Lembrem-se que faringe é uma estrutura que pertence tanto ao sistema respiratório e ao sistema digestório. Pela parte nasal da faringe passa somente ar. No entanto, pela parte oral e laríngea da faringe passa ar e alimento, tá? O alimento é deslocado para o esôfago e o ar continua seguindo o seu trajeto e atinge então uma estrutura chamada de laringe. A laringe é uma estrutura responsável pela fonação, porque aqui em azul vocês estão observando essas preguinhas, essas dobras, nós chamamos de pregas vocais. As pregas vocais,
quando o ar passa por essas pregas, tem um processo de contração da musculatura que fecha essas pregas. E o ar, ao passar por aqui, produz vibração, emitindo então os sons da fala, tá? Então, a laringe é uma estrutura exclusiva do sistema respiratório que está conduzindo o ar. A laringe, ela é composta por cartilagens. Então agora eu vou mostrar a laringe em outra peça para vocês, tá? Aqui então eu tenho a laringe, que é formada por um esqueleto cartilaginoso, tá? Aqui em branco eu tenho um osso, que é o osso hioide, tá? O osso hioide, ele forma então uma estrutura onde nós temos aqui ligamentos e aqui em azul eu tenho cartilagens. Tudo que está representado em azul é cartilagem, tá? A principal cartilagem é a cartilagem tireoide, que é essa cartilagem aqui da frente, tá? Então a cartilagem tireoide, ela forma a parte anterior da laringe. E aqui, bem na parte central, tem uma proeminência, que nós chamamos de proeminência laríngea. Essa proeminência laríngea, que é caracterizada pela fusão, tá, da cartilagem tireoide, essa proeminência, ela forma o que nós vimos nos homens como uma estrutura mais saliente, que é conhecida como pomo de Adão. Então, essa proeminência da cartilagem tireoide, nós chamamos de pomo de Adão e está localizado aqui nessa região central. Então, aqui em azul, nós temos a cartilagem tireoide. Finalizando aqui, eu tenho uma outra cartilagem, que é a cartilagem cricoide. A cartilagem cricoide, ela marca o término da laringe, tá? Agora eu vou abrir a peça e mostrar para vocês em um corte sagital o interior da laringe. Então, no interior da laringe nós vemos aqui, tá? As pregas vocais são responsáveis, então, por ser uma estrutura fonadora, que o ar, ao passar por aqui, produz vibração nessas pregas, emitindo sons, tá? Aqui eu tenho uma outra estrutura, que é a epiglote, tá? A epiglote, nós também temos uma cartilagem, que é a cartilagem epiglote. Ela é responsável por promover o fechamento da laringe, impedindo com que o alimento entre para a via respiratória, tá? Então, durante o processo de deglutição, a epiglote fecha o acesso à laringe, então o alimento não entra pela via respiratória. Continuando, após o término da laringe, que eu marco esse final aqui com base na presença da cartilagem cricoide, tem início então a traqueia, tá? A traqueia também é formada por cartilagens, que nós chamamos de cartilagens traqueais. Cada um desses risquinhos em azul é uma cartilagem traqueal. Essas cartilagens, elas estão unidas, tá? Vocês estão vendo em marrom outra linha aqui? Em marrom são os ligamentos traqueais. Então, esses ligamentos traqueais, eles unem, tá? As cartilagens traqueais que formam o esqueleto, que formam o corpo da traqueia. Tá bom? Então aqui eu estou mostrando para vocês laringe e traqueia na vista anterior. Posteriormente, tá? A traqueia não é formada por cartilagens na parte posterior. Por isso que nós falamos que as cartilagens traqueais têm um formato de C, porque atrás ela não é fechada por cartilagens, tá? Isso porque aqui atrás passa uma estrutura muscular, que é o esôfago, por onde passa alimento, tá? Então eu preciso que essa traqueia, ela se adapte ao tamanho do bolo alimentar que passa em outra estrutura aqui atrás. Por isso que não é fechado por cartilagens aqui.
Então, dependendo do bolo, do tamanho do bolo alimentar que você está deglutindo e passando pelo seu esôfago, às vezes você sente aquela compressão no peito, aquela sensação de que está um pouco sufocado. Isso é um bolo alimentar grande que passa pelo esôfago e comprime a sua traqueia. Isso é necessário, tá? Então, esse processo fisiológico acontece porque ela se adapta, ela tem essa capacidade de se adaptar por não ser fechadas por cartilagens na parte posterior. Então, eu delimito o final da traqueia nessa região de bifurcação. Então, até aqui é a minha traqueia. Daqui para baixo não é mais traqueia. Começa os brônquios, que são os brônquios principais direito e o brônquio principal esquerdo. Os brônquios principais continuam conduzindo o ar até os pulmões, tá bom? Então, os brônquios principais, eles estão ainda, uma parte deles estão fora dos pulmões. Quando esses brônquios principais se ramificam para dentro dos pulmões, todas essas estruturas aqui agora já estão dentro dos pulmões, tá? Que eu vou ilustrar para vocês depois. Eles vão se ramificando e formando o que nós chamamos de árvore brônquica. A árvore brônquica é a ramificação dos brônquios principais em brônquios com calibres menores, que são os brônquios lobares, e os brônquios segmentados, que são esses que estão em cores diferentes para vocês. Então, os brônquios segmentados vão ter calibres menores. Aí lá no final, na pontinha de cada brônquio segmentado, tem estruturas microscópicas, que são os bronquíolos e os alvéolos pulmonares, tá bom? Então, agora continuando, eu estava falando para vocês de brônquios, né? Que eram as estruturas que terminavam o processo de condução do ar até os pulmões. Então, aqui no interior da caixa torácica, eu represento para vocês os pulmões. Nós temos dois lóbulos pulmonares, pulmão direito e pulmão esquerdo, tá? O pulmão direito, ele é visivelmente um pouco mais largo que o pulmão esquerdo, tá? Então, essa diferença de tamanho entre o pulmão direito, que é mais largo que o pulmão esquerdo, isso acontece porque no centro nós temos o coração, tá? Então, eu vou retirar aqui para vocês verem que internamente o coração está encaixado no centro do corpo, porém voltado para o lado esquerdo. Então, nós temos essa curvatura no pulmão esquerdo que nós chamamos de impressão cardíaca, que é exatamente o local de encaixe do coração, tá? Bom, o pulmão direito, ele tem 3 divisões, tá? Existe uma fissura, que é uma linha, digamos assim, que nós chamamos de fissura horizontal. Essa fissura horizontal divide o pulmão direito em 2 lóbulos, lobo superior e lobo médio. Aqui, mais embaixo, existe outra fissura, que é a fissura oblíqua, que vai separar o lóbulo médio do lóbulo inferior, tá? Então, o pulmão direito tem 2 fissuras, a horizontal e a oblíqua, e 3 lóbulos pulmonares, lobo superior, lobo médio e lobo inferior. O pulmão esquerdo, tá? Já tem outra diferença, além dele ser um pouco mais estreito, ter essa curvatura que nós chamamos de impressão cardíaca, que é o local de encaixe do coração, ele tem apenas uma fissura, que é a fissura oblíqua, que vai separar então em lobo superior e lobo inferior, tá? Então, com respeito ao sistema respiratório, são essas as estruturas que eu tenho para apresentar para vocês. Espero que tenha ficado claro. Muito obrigada!